Logo, alguns anos atrás, eu fui contratada para fazer foi até um senhor que me contratou para fazer uma consultoria. E eles tinham saído de uma casa muito grande e tinham eliminado muita coisa, doado muita coisa, e foram para um apartamento bem menor, porque eles queriam ficar mais juntinhos, os filhos já estavam casados, né? Só mantiveram um quarto para que a filha morava em São Paulo pudesse visitá-los. E eles estavam em dúvida, na verdade, eles estavam em dúvida em relação ao quarto. Por quê? Porque eles achavam que o formato que o quarto tinha estava afetando a prosperidade deles e a libido. Porque desde que eles foram morar lá, já tinha um ano, é, eles estavam ficando bem melancólicos, mais o marido, tá? E a esposa estava começando a sentir. Quando eu entrei no quarto, eu não vi tanta coisa assim que criasse isso. Tinha alguns seus desafios fáceis de corrigir, mas não era isso. O problema estava no corredor. O que que tinha no corredor? E o corredor dele, como a casa era muito pequenininha, o corredor dele pegava saúde e prosperidade, para você ver o tamanho do apartamento, é bem pequeno. Pegava uma ponta de saúde e uma ponta de prosperidade. E foi exatamente ali que tudo afetou. Foi exatamente ali que tudo prejudicou, tá? Ele trouxe da casa antiga, na verdade, ele nem trouxe da casa antiga. Quando eu passei e vi aquela imagem no corredor, minhas anteninhas, né, meus óculos sensoriais ficaram bem ativos. Mas, como eles não falaram nada, eu fiz a correção da casa como um todo. Depois que eu sentei com eles no sofá, eu falei assim: então, eu gostaria de falar com vocês uma última coisa. Eu gostaria de falar com vocês sobre 3 quadros que eu vi na sua parede do corredor. E não eram quadros pequenos, não, tá? Eram quadros grandes. Apesar do corredor ser pequenininho, eles distribuíram com quadros grandes ali. Aí ela falou assim, mas não tem problema nenhum aqueles quadros, não, são todos da minha família. Eu trouxe porque houve uma partilha de herança e eu peguei esses quadros porque eles me lembram muito a minha infância. Então eu trouxe para ficar de recordação aqui. E é aqui que eu quero que fique. Aí eu olhei para ele, depois eu olhei para a esposa. Ela falou assim: Ó, Mônica, eu não gosto desses quadros, mas ele quer muito. Por quê? Tem algum problema? Aí foi aonde eu. Era a deixa que eu precisava, né? É sempre assim: eles me dão a deixa, eu entro junto. Qual foi a deixa? Eu falei assim: então, meu bem, vocês me chamaram aqui porque vocês estão preocupados com sua prosperidade, a libido que está baixa, mas principalmente com a saúde. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão, porque eu já vi a casa como um todo. E até agora vi algumas coisas sim, já orientei a correção, mas tem outras coisinhas aqui que eu acho que a gente poderia olhar, porque eu acho que está fazendo muito sentido e vocês não estão percebendo. Aí ele falou o quê? O quê? Os quadros? O que que o quadro tem? Eu falei assim, eu queria que você olhasse sem o olhar de pessoa que ganhou, sem o olhar de ser o dono do quadro. Apenas me descrevesse o que tem nesse quadro. Ele falou assim, qual deles? Eu falei assim, o maior. Aí ele falou assim, o maior é uma casa de fazenda, mas na verdade não é uma casa mais, né? É um casebre que está todo quebrado, porque ela foi se deteriorando ao longo do tempo e no final daquela colina estava sendo construída a casa nova. Aí, quando ele falou para mim que ele externou o que estava no quadro, ele parou e olhou. Aí ele olhou para mim, eu só falei assim: repete o que você disse. Aí ele regalou um olho e falou assim: essa imagem tem uma casa caindo aos pedaços, é um casebre todo quebrado, que não é usado mais, que era da família, a família abandonou para morar na casa nova lá em cima, e ela não aparece nesse quadro. Nesse quadro aparece um casebre quebrado, sem valor. Aí eu virei para ele e falei assim: por que que esse casebre
está aí sem valor, quebrado, porque foi o período mais difícil da fazenda. Eles perderam tudo. Então, eles tiveram que morar numa casinha melhor no alto da colina dessa fazenda, porque esse pedaço da fazenda, eles tiveram que vender para pagar as dívidas. E é a única lembrança que tem dessa parte da fazenda. É esse casebre, que estava todo quebrado e largado. Então, eu virei para ele e falei assim: você está guardando na sua área de prosperidade e na sua área de saúde uma tela que é da sua herança familiar, mas que lembra a perda da prosperidade da família, a perda da energia da família, a perda da saúde da família. Eles tiveram que vender porque eles entraram em falência. Você está guardando exatamente esta imagem? É isso que você está trazendo para a sua saúde, para a sua prosperidade? Pensa num homem que é moreno jambo e ficou branco. Ele só não ficou louro porque o cabelo dele não era daquela cor. Ele ficou estarrecido. Ele falou assim: minha nossa, eu não podia imaginar um negócio desse. Esse quadro está há tanto tempo na casa dos meus pais, que já faleceram, e que agora virou partilha, e estava lá embalado. Para mim, eu estava trazendo uma herança para minha casa. Eu falei assim, mas fez sentido o que eu falei para você? Porque você tem exatamente um ano que você trouxe. Tem 2 que você está morando nesse apartamento, e tem um ano que você trouxe essa peça. Você botou no seu corredor que é saúde e é prosperidade. Você percebeu o que é a energia? Foi simplesmente retratado um período de tristeza. Então, você está trazendo tristeza, decepção, a lembrança doída. Quando você parou para ver que você tirou a capa, herança da minha família, você tirou essa capa e olhou realmente o que era, você viu que ali tinha problemas, e esses problemas te lembram. É tão forte que você lembra. Você lembra, porque seu pai falou, porque seus avós falaram, e é isso que você está trazendo para sua casa. Ele falou assim, misericórdia. E os outros 2 quadros eram quadros também de empregados da fazenda que não eram muito bem tratados. Aí já na época mais de escravidão, porque essa fazenda era uma fazenda bem antiga, né, dessa época, para vocês terem ideia. Então, o que ele fez? Ele falou, Simone, que eu preciso pensar, mas eu vou te dar um retorno depois. Passou uma semana, a esposa dele entrou em contato comigo. Ela entrou em contato e falou assim, Mônica, abençoado seja o dia que você foi lá, porque Jesus toma em conta. Ele teve, assim, não foi uma noite fácil para ele, porque muita coisa veio na memória dele, e ele acordou com a firme convicção que ele ia tirar os quadros. Ele tinha mandado fazer uma moldura caríssima para valorizar a tela, a gente estava pagando ainda aquela moldura, porque sabia que era a área da prosperidade, mas ele resolveu, embalou tudo. A filha mais velha queria, ele falou que nem para a filha ia dar, ele embalou tudo e deu para doação. Mônica, passou, Jesus, 5 dias, passou 5 dias sem nada naquela parede, 5 dias, o dinheiro que a gente estava esperando de uma pessoa que tinha feito empréstimo conosco, e a gente já tinha perdido a esperança de pagar, a pessoa pagou. Esse homem ficou tão doido, esse homem ficou tão impressionado com isso, e olha que foi ele que contratou você, e não fui nem eu. Aí eu virei para ela e falei assim, e aí, vocês vão fazer o que com esse dinheiro? Né? Porque era um dinheiro que eu não estava esperando. Ele falou assim que agora ele quer decorar a casa exatamente de acordo com o Feng Shui, que fez muito sentido para ele. Ele estava preso numa memória de dor e sofrimento, e isso estava afetando a saúde dele. Então, meus lindos queridos, relatos eu tenho aos montes. Uma coisa é você ter obras de arte, e as obras de arte, até mesmo elas, têm que ter um significado.
para você saber o local que você vai colocar dentro da sua casa. Já que, de repente, tem pessoas que gostam de fazer da própria sala uma galeria de arte. Mas aí é uma outra proposta, é uma outra intenção. Aqui a gente está falando de corredor, tá certo? Cura para isso, retirar. É simples assim. O que eu tenho que colocar no lugar? Tudo que te trazer alegria, mas muita, muita, imensa alegria.